Olá, boa noite! Sejam todos muito bem-vindos ao episódio 3 do projeto Nath Me Ajuda, que acontece toda terça-feira às 20 horas aqui no meu Instagram. O objetivo desse projeto e dessa live que eu realizo toda terça-feira é poder ajudar profissionais que já trabalham com massagem ou profissionais que querem iniciar nesse mercado terapêutico a decolar a sua carreira e o seu negócio. O objetivo é poder, chamar para participar aqui ao vivo, para falar comigo, quem tiver aqui nessa live, e poder esclarecer dúvidas, sejam dúvidas de casos clínicos, dúvidas sobre a gestão, sobre a gestão do seu negócio, sobre divulgação, sobre avaliação, tratamentos, enfim, qualquer dúvida que você tiver, eu vou estar respondendo aqui. Vamos aguardar um pouquinho, então, pessoal, tá chegando. Boa noite. Zena, Vera, Márcia, Tadegi, Maria Angélica. Para quem está chegando agora, sejam todos bem-vindos. Hoje é a live do projeto Nath Me Ajuda e o objetivo é poder tirar as dúvidas de vocês. Sejam dúvidas técnicas, dúvidas de gestão, divulgação. Alguém quer participar aqui comigo, entrar ao vivo para a gente estar conversando, para você poder compartilhar aqui um pouquinho da sua história comigo e com outras pessoas que estiverem aqui. Para você participar, é só clicar. Na opção Quero participar, solicitar participação, ou então manda para mim aqui um hashtag Quero Participar, que eu chamo você. Quem estava aqui na live de ontem na live do Projeto Cura pelas Mãos, eu abordei, eu trouxe um tema que eu sei que é uma dúvida, né, da maioria dos profissionais, que é em relação a diagnóstico. Eu sei que muita gente fica confuso na hora de pegar todas as informações que colheu lá na história clínica e no exame físico do paciente e poder chegar num diagnóstico. Então, na live de ontem, eu ensinei para vocês um método de raciocínio clínico, que é o diagnóstico diferencial por exclusão, onde ao invés de você, na avaliação do seu paciente, né, fazer perguntas e fazer testes específicos para tentar acertar o diagnóstico, a ideia é você listar, né, todas as possíveis patologias que podem ser uma causa real de dor naquela região. E aí sim você vai na história clínica e no exame físico com perguntas intencionais e testes específicos para excluir tudo aquilo que não é diante das informações colhidas, até que você fica com algumas opções, né? E dentre essas opções, aí você vai aplicar outros testes também específicos para fortalecer ou enfraquecer algumas hipóteses e até você chegar na hipótese mais provável, né? Lembrando que eu falei para você que a gente, através desses testes específicos, a gente fortalece ou enfraquece uma possibilidade. A gente tenta ao máximo filtrar, né, peneirar e ficar com as opções mais prováveis, mas tem um ditado que diz que nada sobrevive ao campo de batalha, né? Uma vez que você chegou num possível diagnóstico, você vai aplicar lá, vai selecionar qual que é a técnica mais indicada para cada caso específico e vai ver como é que o organismo do paciente reage. E aí a gente tem que, né, ter a capacidade também de, se necessário, no
no meio da guerra lá, né, no meio do tratamento, a gente tem que saber fazer as adaptações caso a gente comece a ver que o paciente não está tendo resposta, não está apresentando resposta ao tratamento que a gente elaborou. E aí essa falta de resultado pode ser tanto pode ser tanto por conta da escolha da técnica, né, e do protocolo que você está usando para o tratamento. Então pode ser, né, algo no planejamento do seu tratamento, ou pode estar relacionado também com erro no diagnóstico, né? A gente tenta ao máximo acertar. Então eu comparei isso a você escolher um prato num cardápio com várias opções quando você vai no restaurante. Então, ao invés de você tentar escolher dentre tantos aquele que você mais gosta, porque sempre vai ter várias opções que você, né, gosta muito, você vai por exclusão até chegar numa opção. Então, vamos lá. Se vocês tiverem dúvidas, né, podem mandar também aqui no comentário de vocês, dúvidas sobre algum paciente que vocês estão atendendo no momento, que vocês estão com dúvida na avaliação, que vocês estão com dúvida no diagnóstico, no tratamento mais indicado. Quem tem aí algum caso clínico para estar compartilhando aqui hoje comigo, né? E com as colegas que estão presentes aqui também, para a gente poder bater um papo, para a gente poder discutir e eu ajudar vocês de alguma forma. Alguém daqui estava na live de ontem e assistiu o conteúdo? Se alguém assistiu o conteúdo de ontem, conta aqui para mim o que vocês acharam, se vocês acham que foi válido. Se tem aluna também do método Natália Tanaka, manda para mim aqui um hashtag número da sua turma. E mandem as perguntas também, ou se alguém quiser participar ao vivo, manda um hashtag quero participar. Tem uma pergunta aqui da Vera que ela diz: Natália, o que quer dizer da marcha ou a marcha? Bom, se você estiver falando de marcha por marcha, marcha é quando você analisa a marcha do paciente, né? Você pede para o paciente caminhar e você vai ver se ele tem alteração na marcha, seja na pisada dele, né? Porque toda marcha ela tem as fases, né? O paciente faz primeiro o contato inicial do pé com o calcanhar, descarrega o peso, né, no meio do pé e faz a impulsão com o antepé. Além disso, tem a questão do joelho, quadril. Então, na marcha de um paciente, você vai pedir para ele caminhar e você vai analisar as fases da marcha. Contato inicial, descarga de peso, impulsão. E aí você avalia pé, tornozelo, joelho, quadril, se tem alguma coisa alterada. Não sei se seria isso em relação à marcha que você está perguntando, mas se não for isso, me explica melhor, né? Algum contexto sobre marcha para eu entender. Tô vendo aqui Marli, turma 10, Fátima, turma 11, Zenaide, turma 12, Tatiane, turma 12, Thaís, turma 12. Vera, entendeu? Então tá ótimo. Quem mais? Gente, não é possível que vocês não tenham nenhuma dúvida, nenhum caso clínico para vocês estarem compartilhando aqui. Vamos lá. Vamos participar. Sobre a live de ontem, alguém ficou com alguma dúvida em relação a esse diagnóstico diferencial de exclusão? Alguém gostaria de compartilhar aqui casos clínicos? Para as alunas anteriores, as alunas de turmas anteriores, quem tem algum caso clínico legal para trazer aqui, para estar compartilhando, que aplicou o método Natália Tanaka, para vocês me contarem como foi, qual era a queixa do paciente, como foi a avaliação, como vocês montaram um protocolo, como vocês fizeram um raciocínio, um resultado. Quem é das turmas? A turma 12 ainda não começou a aplicar, mas e aí as meninas das turmas anteriores?
Marli, ó, tô vendo aqui, saúde e bem-estar. Marli que tá sempre postando. Topa entrar aqui para compartilhar algum caso clínico seu? Eu até quero pedir para uma das alunas que está me mandando um feedback de uma paciente que ela está atendendo, inclusive ela é da turma da Marli, é a Érica. A Érica, se você estiver por aqui, manda uma mensagem aqui nos comentários para eu saber que você está aqui. A Érica compartilhou comigo o caso de uma paciente que ela está acompanhando. Que uma paciente de paralisia facial. E ela tá aplicando o método Natália Tanaka e assim, ó, ela fez 3 aplicações, 3 sessões. E já na terceira sessão, assim, já deu uma diferença muito grande. Depois eu vou compartilhar com vocês esses vídeos. É a Érica. Isso mesmo. Ela é da sua turma, né? Se eu não me engano, vocês são turma 10. Eu não consigo gravar. Já chamei ela no WhatsApp para falar desse caso. Vamos ver se ela consegue entrar. E você tem algum caso legal que você pode compartilhar? Zita, eu tenho. A dor do pescoço pode ser produzido por usar muitos travesseiros ou usar travesseiros muito altos? Com certeza, tá? Com certeza. Inclusive, né, um dos grandes desafios que a gente tem na hora de tratar dor, quando a gente fala, né, desse mercado mais terapêutico, de tratamento de dores, né, físicas ou emocionais, mais especificamente nesse caso do travesseiro, quando a gente fala de tratamento de dor, por exemplo, na cervical, um dos grandes desafios é a gente tentar descobrir algum hábito ou algum comportamento do paciente que está sendo gatilho e que está desencadeando. Então, a dor do paciente pode estar relacionado ou algum hábito postural, alguma sobrecarga, alguma postura mantida, algum movimento repetitivo que ele faz, tá? E é um grande desafio a gente descobrir, porque muitas vezes o próprio paciente não consegue identificar que aquilo que ele faz não é correto. E principalmente se você trabalha, né, com pacientes, se você trabalha com sessões avulsas de atendimento, isso fica ainda muito mais difícil. Às vezes eu demoro 5, 6, 7 sessões para conseguir identificar o que o paciente está fazendo e que está sendo o gatilho que está causando aquela dor nele. Então, por exemplo, no caso que você falou, com certeza, se o paciente, se a pessoa usa um travesseiro muito alto, se ela usa às vezes 2 travesseiros, e tem pessoas que têm esse hábito, esse costume de dormir com mais de um travesseiro, isso pode ser a causa, né? É o que está desencadeando sim a dor nesse paciente. E aí, se a gente não identifica isso, o que acontece? O paciente vai para você. Aí você vai, trata, libera a musculatura, né? Libera aquelas bandas musculares, pontos gatilhos. Ele sai de lá e ele tá super bem, tá relaxado, tá com mais mobilidade. Bom, aí só que ele volta para casa dele e continua a repetir, né? Esse hábito. E aí tudo aquilo que você soltou vai voltar a contraturar novamente. Isso acontece muito comigo quando eu tenho pacientes que trabalham sentado. Trabalhar sentado sobrecarrega muito a lombar, até porque quem trabalha sentado costuma ficar numa posição de retroversão da pelve, né? De uma retificação da lombar. E aí, a pessoa trabalha às vezes anos e anos nessa posição. Então, a gente vai tendo, né, um comprometimento lá dos tendões, dos ligamentos e dos músculos daquela região. Além do que trabalhar nessa posição sentada para a lombar, leva uma fraqueza dos músculos dessa região e diminui a estabilidade. Então, aumenta as chances, as probabilidades de dor nessa região. Trabalhar sentado no computador também costuma
causar muita queixa nos pacientes de dor nessa região, escápula, ombro, nessa região de trapézio e até na cervical. Então, se o paciente faz o tratamento com você, mas ele não muda, não faz uma adaptação na ergonomia dele, que é onde ele passa a maior parte do tempo dele, né? É como se o seu tratamento não estivesse promovendo melhora, tá? O paciente pode achar, eu venho aqui, estou me tratando, mas não está resolvendo. Às vezes não é o seu tratamento que não está funcionando, mas é ele não mudar alguns hábitos, né? Como o travesseiro, o colchão. Eu sei que eu até estava discutindo outro dia com meu irmão, que meu irmão é fisiatra. E aí a gente estava conversando que muitas vezes, né, a dor do paciente, na coluna principalmente, lombar, torácica, cervical, está relacionada ao colchão. Só que, por exemplo, ele faz residência lá no HC, onde eles atendem pacientes do SUS. E aí é muito difícil para ele orientar para o paciente que precisa trocar um colchão, né? Às vezes o paciente tem uma realidade lá que ele, né, mal tem o que comer. Imagina ter condições de trocar um colchão. Se o seu paciente, se você tem essa condição de orientar o paciente a estar investigando, né, o colchão, às vezes o colchão é muito mole, às vezes se está muito tempo sem trocar colchão, porque colchão é uma coisa que a pessoa não troca assim com frequência, ela vai, né, deixando. Orientar o paciente a fazer rodízio de colchão, porque senão ele dorme todo dia sempre no mesmo lugar, aquilo vai afundando e isso causa dor. Investigar nos pacientes também, né? Eu já tive alguns pacientes que tinham queixa de dor lombar e eu tratava e não melhorava. Porque tudo isso que eu hoje posso compartilhar com vocês, né? É por conta de 10 anos que eu já atendo pacientes e nessa experiência você vai tendo, né, diversos casos. Então hoje eu consigo, né, compartilhar aqui com vocês. Mas lá no início, principalmente, quando eu comecei a atender os pacientes, que eu não me atentava muito a essa questão desses hábitos posturais, eu já atendi pacientes, né, que eu tratava a lombar e ele melhorava, ele ia lá, fazia, melhorava, mas depois de 2, 3 dias já piorava. E eu lembro um dos casos, né, que foi um paciente, o que acontecia? Na hora de dormir, ele dormia de bruço, que a gente fala, em decúbito ventral, né? E nessa posição, quando o paciente dorme em decúbito ventral, a lombar, né, tende a afundar aqui. Então aí a gente tem, né, uma sobrecarga, e normalmente quem dorme de bruço, além de sobrecarregar a lombar, né, por ficar nessa posição de decúbito ventral, ainda tem que rodar a cervical, né? Senão a pessoa vai sufocar. Então ela roda a cervical e aí sobrecarrega a cervical, deita de decúbito ventral, sobrecarrega a lombar, e além disso, a pessoa que dorme de bruço, normalmente ela pega a perna e puxa assim do lado, né? Então sobrecarrega toda essa musculatura também de quadril e glúteo médio. E aí eu levei algumas sessões até identificar que era a postura dele dormir que era o gatilho que estava causando esses envolvimentos miofaciais. Então, hoje, já na anamnese, na avaliação, eu já questiono tudo isso. Até peço para ele deitar, coloco ele na minha maca e peço para ele deitar do jeito que ele deita, que ele dorme, tá? Outro hábito que as pessoas têm de dormir e também acaba sobrecarregando muito, principalmente aqui a lombar, a pessoa até dorme de lado, né? Porque a gente tem que sempre orientar o paciente a dormir em decúbito lateral, que é a posição onde a gente consegue preservar melhor todas as curvaturas da coluna. Então, a gente orienta o paciente a dormir em decúbito lateral, só que muitas vezes o paciente dorme em decúbito lateral, mas ao invés de juntar os dois joelhos e ficar com as duas pernas juntas, com os joelhos juntinhos e colocar um travesseiro lá no meio das pernas, o que ele faz? Ele pega a perna de cima e joga lá na frente. Então, é como se ele fizesse uma flexão
e uma adução e rotação interna de quadril, né? Então ele deixa a perna de baixo mais esticada e joga a perna da frente lá, perna de cima lá na frente. Isso também acaba estirando todos os tecidos moles aqui da região e ele vai ter dor. Então, normalmente, quando a causa da dor está relacionada à postura que o paciente dorme, ele tende a te relatar, não é sempre, mas ele tende a te relatar que ele já acorda com a dor. Nossa, acordei, na hora que eu fui levantar, estava travado. Aí, conforme eu fui movimentando, fui andando, melhorou. Isso é um sinal, tá? Do mesmo jeito a cervical. Nossa, eu acordo de manhã, meu pescoço já está travado. Tem que investigar travesseiro. Eu gosto muito de travesseiros mais firmes, né? E que tenham uma altura aqui, ó, pelo menos a distância aqui do ombro. Mas aí é muito relativo também, porque cada um se adapta melhor com um tipo ou outro de travesseiro. Mas sim, dormir com um travesseiro muito alto pode sim causar dor, porque na hora que você tá deitado aqui, né, seu pescoço ele tá contraído desse lado. Do mesmo jeito você dormir com o travesseiro muito baixo, né? Você passa a noite assim. Eu tenho uma outra paciente que essa daí eu até descobri mais rápido, porque hoje em dia eu já fico mais atenta, né? E aí você só descobre isso fazendo. Lembra que eu falei ontem que na avaliação, para a gente chegar no diagnóstico, a gente tem que fazer perguntas intencionais. Porque são coisas que o paciente não lembra de contar pra gente, porque ele não acha que aquilo é relevante. Então, eu estava tratando uma paciente que ela tinha muita dor em cervical, ombro, braço, antebraço, punho e mão. Ela tinha dor em toda essa extensão do membro. E aí, fiz a avaliação, tudo, né? Chegamos à conclusão de que ela não tinha envolvimento neural, que ela não tinha perda de força, formigamento, perda de sensibilidade. Não era uma doença subjacente grave, então sobrou a gente, né, ver se era articular ou se era miofacial. Fazendo os testes, né, ela fez lá testes de repetições de movimento, não alterou a dor dela, independente da postura que ela ficasse, também não alterava a dor, então eu concluí que seria uma dor miofacial. E aí trabalhei todas as musculaturas, desde a região cervical, ombro, braço, antebraço. E ela sempre que ela, né, saía do atendimento, ela saía bem melhor. Só que passavam os dias, a dor voltava. E aí a gente começou a investigar, né, várias situações do dia a dia dela. Eu comecei achando que é porque ela trabalhava no computador, mas ela me relatou que ela trabalha no computador, mas ela não fica muitas horas seguidas, né, no computador. Aí ela tem uma cadeira legal, uma mesa também adaptada, né? Ela tem condições de investir em toda essa ergonomia, então não era esse problema. Até que depois de umas 4 ou 5 sessões, a gente descobriu que assim, o gatilho que estava sendo, né, que estava desencadeando essa dor dela, qual situação ou evento que estava associado a essa dor dela. Ela chegava em casa todo dia, né, do serviço, à tarde, aí ela deitava na cama para assistir série lá do Netflix, e aí ela deitava assim, ó, né, então tinha cama, a TV estava lá na frente, aí ela deitava na cama assim, com o cotovelo, o braço apoiado, e lá ela ficava assistindo 1, 2, 3 episódios. Então, olha só como essa posição realmente, ó, pega toda essa região, ó, cervical, ombro, cotovelo, punho e mão. E aí a gente identificou, ela parou e aí ela fazia, né, aplicava o protocolo nela, usei a massagem live nela, nesses músculos, e aí a dor dela zerou, tá? Então, muito importante vocês conseguirem identificar, né, qual é a situação, qual que é o evento que está desencadeando essa dor. Normalmente vai estar relacionada a alguma coisa física, mecânica, uma postura, um movimento repetitivo, ou vai também estar relacionada a questões emocionais. Às vezes o gatilho do paciente são eventos emocionais que faz com que ele que desencadeie a dor nele.
E sempre que os pacientes tiverem condições de estar fazendo essas adaptações de colchão, travesseiro, cadeira, mesa, altura de computador, tá? Por exemplo, cadeira, tem muitos pacientes que às vezes vão se queixar de dor nessa região de escápula, cervical, quando são aquelas cadeiras. Vou até virar a minha aqui para vocês verem. Tá vendo que a minha cadeira, ela vem até aqui em cima. Ela tem até um encosto aqui da cervical, mas eu não gosto. Mas ela vem até aqui em cima, eu tenho apoio até aqui em cima. Quando você, para quem trabalha com aquela cadeira, sabe aquelas cadeiras de escritório mais baixinha, que ela termina bem aqui no meio das costas. Toda essa sua parte de cima, ela fica sem apoio. E aí tende a desenvolver muita dor aqui nessa região torácica. Outra coisa, para os pacientes que trabalham em escritório, assim, advogados, contadores, profissionais que passam muito tempo no computador. Se ele trabalha também numa cadeira que não tem esse apoio de braço, né, aquelas cadeiras sem apoio, tende a dar muita dor nessa região, pontos gatilhos nessa região de trapézio, próximo da borda da escápula, porque se a pessoa não tem o apoio de braço, ela vai ficar, vamos supor, no mouse ou no teclado, e o tempo todo a musculatura vai estar contraída para sustentar o peso do braço dela, se ela não tem um apoio, né, para colocar o braço, para daí estar aqui, ó, mexendo o mouse, para daí estar digitando aqui no teclado, ela vai tender a ter dor aqui. E aí, se você vai, solta, 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 e lá no dia dela ela continua aqui contraindo, também não vai melhorar. Uma vez eu até dei uma consultoria num escritório de advocacia, paciente meu advogado, que ele tinha, assim, cadeiras caríssimas no escritório dele. Mas quando você sentava na cadeira, ela não tinha ergonomia. Então, não basta ser uma cadeira cara que vai ser boa, tá? Cadeira é uma coisa assim que você tem que analisar e avaliar muito. Tem que avaliar o assento, a profundidade, a largura do assento. Tem que avaliar se a cadeira ela tem esses braços tem uma regulagem de altura, porque cada um vai ter uma altura, né? Então a cadeira tem que ter regulagem de altura dos braços, tem que ter uma regulagem de altura do assento, porque dependendo se a pessoa é mais alta ou mais baixa, né? Ela vai regular a altura do assento para ficar na altura certa da mesa, tá? Tem que ter esse encosto mais alto, tem que também ter o descanso nos pés, porque às vezes você sobe a cadeira para ficar na altura certa da mesa, mas aí os seus pés não apoiam no chão. Ou tem gente que pega e dobra o joelho e apoia os pés lá no pezinho da cadeira. E aí fica com esses joelhos dobrados o dia inteiro, isso vai dar uma dor anterior no joelho. Tem que ter suportes para elevar a altura do computador, tá? Isso para pessoas que trabalham sentados. Mas a gente também tem que ver, né, para quem trabalha em pé, qual que é, né, a atividade que ela exerce, quais são os movimentos que ela faz, o que ela usa. Tudo isso tem que ser adaptado para evitar, né, que a pessoa tenha aí essas dores, né, por esforço repetitivo ou por postura mantida por muito tempo. Então, respondendo, né, a questão da Eusita, que perguntou sobre travesseiro, e a gente já se prolongou aqui, não só travesseiro, colchão, cadeira, mesa, computador e outras situações aí que envolvam o dia a dia do paciente. Fátima, tem um paciente que caiu de pé e o tendão, eu acho que estirou, né? Acho que tá escrito errado. Estirou e hoje sente dor. Ele já fez acupuntura e fisioterapia e não resolveu. Ah, acho que foi você que me mandou mensagem, né? O que eu te perguntei, Fátima, se foi o tendão do lado de dentro do calcanhar do maléolo medial ou se foi o tendão do lado de fora. Responde isso para mim, que aí eu já te ajudo aqui nessa live ao vivo, vai ficar mais fácil. Marli, a Erika disse que vai deixar para contar o caso da paciente na próxima live, sem problema.
Para quem chegou agora ou chegou depois, gente, hoje é a live do projeto Nath Me Ajuda e a ideia é passar aqui, né, 1 hora com vocês ao vivo para responder dúvidas que vocês tiverem de casos clínicos, dúvidas sobre gestão, divulgação, né, avaliação, diagnóstico, tratamento. Se vocês tiverem casos clínicos para compartilharem, para a gente poder estar discutindo ao vivo. Dessa forma eu ajudo vocês e vocês também, né, ajudam os outros profissionais, os outros colegas que estão aqui presentes, porque a sua dúvida pode ajudar na dúvida deles também. Então eu vou esperar a Fátima, que me mandou aqui um caso clínico, só me responder se a dor do paciente é mais medial, mais lateral, do lado de dentro. Normalmente as entorses acontecem do lado de... Tipo, o paciente torce o pé pro lado de fora. Mas é do lado de dentro, então. E aí me fala uma outra coisa. O paciente sente dor em repouso ou ele sente dor em movimento? Ele sente dor quando ele apoia o pé no chão e descarrega o peso? Quais são as situações que esse paciente tem o desconforto? E há quanto tempo aconteceu? A Arinês está falando assim, que tá na aula prática. Estou amando. Que legal, não vejo a hora de vocês começarem a aplicar. A Érica tá por aqui. Érica, quero que você participe sim. Deixa eu só acabar de responder aqui, então, o caso da Fátima. E aí eu já te chamo, pode ser? Vamos ver, cadê a Fátima? Se mais alguém tiver dúvida ou tiver algum caso clínico para compartilhar, manda aqui nos comentários. Ou manda o hashtag quero participar para eu estar chamando vocês. Tô vendo a Simone por aqui. Simone também poderia entrar comigo numa live aqui para ela compartilhar. Ah, Simone, você podia compartilhar com a gente aquele caso clínico do paciente com aquela dor, né, no piriforme. Eu acho que vai ser bem interessante para você compartilhar aqui com as colegas, qual que era a queixa do paciente, como que você fez a avaliação, como está sendo o tratamento. Não foge de mim não, hein? Cadê? Aqui a Fátima mandou. Quando apoia o pé no chão há 1 ano. Então tá, então vamos lá. Só para recordar que você me falou, há 1 ano ele teve essa queda, sofreu uma entorse e ele teve ruptura o quê? Parcial dos tendões ou do ligamento? É isso? Então, e ele sente dor quando apoia o pé no chão. A dor dele é constante ou a dor dele é intermitente? A dor, ela fica bem localizada na região ou ele tem dor em outras regiões? Me confirma isso. A Eli tá mandando aqui. Paciente com hérnia de disco e dores frequentes na região lombar. Posso aplicar massagem normalmente? Bem legal essa pergunta. Então, vamos lá. Primeiro, tá? Que você tem que identificar se o paciente tem uma hérnia de disco verdadeira ou uma hérnia de disco de imagem. Eu tenho uma aula dentro da plataforma do curso, nas aulas extras, onde eu falo sobre a avaliação de hérnia de disco. Por quê? Porque você está falando paciente com hérnia de disco, você está rotulando esse paciente porque ele deve ter ido no médico, o médico deve ter solicitado um exame de imagem e verificou que ele tem uma hérnia de disco. Mas o que acontece?
Você, como profissional, tem que avaliar esse paciente e identificar, no seu ponto de vista, qual é a apresentação clínica ou qual é o diagnóstico desse paciente do seu ponto de vista, do seu ponto de vista clínico, e não baseado no exame de imagem. Porque muitas vezes a dor do paciente, no caso a dor na região lombar, não é causada por conta da hérnia de disco. E aí o paciente, primeiro que ele é já rotulado como hérnia de disco, isso já cria na cabeça do paciente um medo, uma insegurança, evitação, ele começa a evitar fazer atividades, ele começa a evitar um monte de coisa, porque ele acha que a hérnia de disco é um problema sério, então tudo que ele fizer de esforço e tudo mais vai prejudicar, e aí vai acabar com a coluna dele, já ele não anda mais. Os pacientes, né, que são leigos, às vezes eles criam isso dentro da cabeça deles. E o fato, às vezes, dele criar essas crenças, medos e comportamento de evitação, vai dificultar mais ainda a melhora dele. Então, você como profissional, assiste essa aula, aplica alguns testes, 2 testes que eu ensino lá, para você identificar se essa hérnia de disco ela é verdadeira ou se ela é só uma hérnia de disco de imagem. Se ela for uma hérnia de disco verdadeira, significa que realmente o paciente tem um envolvimento neural, né? E ele tem um envolvimento neural com compressão do nervo lá entre as vértebras, e isso está sendo a causa da dor dele. Agora, muitas vezes o paciente tem uma alteração lá na coluna, que aparece no exame de imagem, mas aquela alteração não está causando a dor dele. Porque se você pegar outros pacientes do mesmo sexo, da mesma idade, e fizer exames de imagem em outras pessoas, essas outras pessoas também vão apresentar alterações e não vão ter dor. Então, esse é o nosso papel. A primeira coisa é a gente fazer a nossa avaliação. Por isso que ontem eu dei uma aula sobre diagnóstico. O primeiro passo é a gente fazer a nossa avaliação e a gente identificar, através da nossa avaliação, qual é a apresentação clínica ou qual é o diagnóstico clínico do paciente. Inclusive, eu avalio os meus pacientes sem ver exame de imagem deles. Tá? Eu primeiro faço a minha avaliação e no final eu até dou uma olhada para identificar se tem alguma alteração muito grave. Bom, então a primeira coisa é isso. Você vai fazer a avaliação, vai aplicar testes específicos para ver se o paciente realmente tem um envolvimento neural, se ele tem uma compressão nervosa e se isso é a causa da dor dele. Em 70% dos casos, a causa da dor do paciente não está relacionada àquela alteração de imagem. Até porque uma compressão, o paciente com uma hérnia de disco verdadeira, né, é aquele paciente que chega para você com uma característica de dor muito aguda. O paciente está travado, ele não consegue pôr o pé no chão, ele tem uma dor lancinante na perna que ele não aguenta, que deixa ele desesperado. Nesses casos, o próprio processo natural de evolução da doença, ou seja, o próprio organismo vai lá, vai reparando, vai agindo e tende a ter uma história natural favorável da doença em casos de hérnia de disco. Se o paciente chegou já para você num estágio mais crônico, o que ficou lá na região que está causando ainda um desconforto? Provavelmente uma contratura muscular que se formou como consequência de uma proteção, né? Porque no caso ele pode até ter inicialmente tido alguma alteração lá nas vértebras, na cartilagem, no disco, aquilo gerou uma inflamação. Essa inflamação libera substâncias inflamatórias que vão estimular receptores de dor no local. Esses receptores de dor mandam uma informação para o cérebro para avisar que ali tem uma alteração, que tem uma inflamação.
O cérebro, por sua vez, responde, né? Mandando uma informação para que os músculos da região se contraiam. Uma primeira etapa é um espasmo muscular, que é uma contração involuntária, né? E esse espasmo muscular, devido, né, a um estímulo persistente de dor, ele se transforma numa contratura muscular. Para quê? Para evitar que o paciente movimente aquela região, por isso que às vezes o paciente, né, chega para você travado. Ele travou por quê? Porque o cérebro mandou informações para os músculos da região para eles se contraírem, né, e limitar a mobilidade daquela região porque tem alguma lesão ou uma inflamação. Conforme o paciente às vezes toma um medicamento, um anti-inflamatório, um relaxante, coisa assim, e o próprio organismo vai lá e repara, né, resolve aquela inflamação, mesmo que aquela inflamação inicial que deu origem à contratura muscular tenha sido resolvida, os músculos eles continuam contraturados. Então, somente através da massagem, somente liberando esses músculos da região. E no caso da lombar, quais são os músculos que estão, né, costumam estar envolvidos? Começando aqui pela região anterior, ilho-psoas. Na lateral, quadrado lombar, glúteo médio, piriforme, glúteo mínimo. E na região posterior, os músculos paravertebrais, ilho costal, ilho costal, tem um outro. Ai, gente, me fugiu. Ilho costal, ilho lombar, ilho costal, que são músculos que fazem parte lá daquela cadeia paravertebral, tá? E glúteo, músculo glúteo, nessa região posterior. Então, usando a massagem Life, né? Usando aquelas manobras da massagem Life na sequência que eu ensino, vocês vão palpar esses músculos, e aí precisa, né, saber, né, origem, inserção, não saber exatamente o nome da estrutura de origem e da estrutura de inserção, mas ter uma noção de que altura o músculo sai, para onde ele vai, né? Então, no caso, o ilho-psoas, né, que ele sai lá da região, no final da torácica, no começo da lombar, e ele vem e vai se inserir aqui na região anterior, né, do quadril. Então, você precisa ir palpando nesse sentido aqui, ó, o ilho-psoas, tá? Com paciente em decúbito dorsal. E muitas vezes os profissionais não lembram desse músculo ilho-psoas e ele é uma das causas de dor lombar. Então, eu já tive muitos pacientes que eu só consegui resolver a dor deles depois de ter soltado aqui ilho-psoas. Aí, quadrado lombar, você precisa também saber que ele sai lá da lombar e vem em direção aqui à crista ilíaca, né? Então, aí você vai palpando os músculos, identificar se tem contratura, se tem ponto gatilho. Uma vez que você identificou, você vai, através das manobras da massagem Life, soltar esses músculos. Mas se pode aplicar normalmente? Com certeza pode aplicar. Agora, supondo que o paciente tem uma hérnia de disco verdadeira, com um envolvimento neural, além da massagem Life, ele tem que também realizar alguns exercícios terapêuticos, né? Para diminuir a compressão e abrir o espaço no canal para diminuir a compressão dos nervos. E aí ele conseguir ter uma melhora dos sintomas, tá? Arinês, quando o paciente sente essa dor no pé, como o caso desse paciente da colega, a massagem tem que ser feita só no local? Exatamente. Quando a dor é louca, por isso que a massagem Life, eu ensino lá dentro do curso, né, para os alunos. Eu ensino ela como ser realizado nas regiões cervical, torácica e lombar. E essas mesmas manobras, essa mesma sequência, elas podem ser realizadas em qualquer lugar. E aí, cada um de vocês vai desenvolver esse raciocínio
Sempre pensando, bom, se a dor está localizada em tal região, quais são os músculos, tendões que eu tenho naquela região e que eu posso estar massageando para poder soltar. Então, a Fátima está falando aqui, a dor do paciente ela é localizada. Então, no caso desse paciente que teve uma entorse de tornozelo, né, o que eu estou imaginando, pelo que a Fátima me contou, e ele teve, talvez, acho que rupturas, né? Eu não vou me lembrar jeito, mas talvez ele tenha tido uma ruptura parcial de tendão e foi orientado, né, que ele fizesse um tratamento conservador antes de buscar a cirurgia. Inclusive, assim, é até raro encontrar profissionais médicos que têm esse pensamento. Normalmente eles já partem, né, direto para a cirurgia. Mas como que você vai ajudar ele? Você vai aplicar as manobras da massagem life na sequência que eu mostro para vocês, só que você vai aplicar nessa região, então, medial, nessa região interna, onde ele tem esses tendões e esses ligamentos. Não sei se no exame dele, né, especifica exatamente qual tendão que teve essa ruptura. Se você tiver o nome do tendão lá no exame, você vai olhar a anatomia dele, vai ver de onde ele sai, onde ele insere. E aí você vai realizar as manobras da massagem life, né? Primeiro no sentido longitudinal, ou seja, no sentido desses tendões. Você vai imaginar como se fosse um músculo, porque o tendão nada mais é do que, né, o prolongamento dos músculos quando eles vão se inserir nos ossos. Muda um pouco a composição, né? Ele tem mais colágeno, mais elastina, ele é mais elástico, mas uma inflamação no tendão também causa dor. E quando a gente faz as manobras da massagem live sobre um tendão, a gente vai fazer o quê? A gente vai estimular uma vasodilatação, vai estimular que chegue mais sangue, nutrientes, oxigênios, remova toxinas e que acelere o processo de cicatrização e de reparo desse tendão. Então, células de defesa se dirigem para o local para tentar reparar e restaurar aquela estrutura que é o tendão, tá? Então, você vai realizar as manobras da massagem live. Como é uma região pequena, talvez você não vai conseguir realizar todas as manobras. Por exemplo, não vai dar para realizar a manobra com o antebraço. Então, você vai focar em realizar as manobras com a palma da mão e as manobras com o polegar. Primeiro no sentido longitudinal das fibras do tendão e depois no sentido transversal. Então, além da gente, com a massagem life, né, estimular uma vasodilatação, estimular com que chegue mais nutrientes, oxigênios, oxigênio, remova as toxinas, isso acelera o processo de reparo e de cicatrização. Com a massagem, a gente também causa aquele efeito, né, que é o efeito do portal da dor. Os estímulos de toque e pressão naquela região vai inibir, né, a condução dos impulsos dolorosos, né, porque eles vão ser substituídos pelos impulsos de tato e pressão, que você vai estimular os mecanorreceptores, né, e essas informações elas chegam no cérebro mais rápido do que o estímulo doloroso. Então, tem tudo isso, tá? Então, aplica a massagem life nesse paciente. Agora, como ele tem uma ruptura, mesmo que parcial, desse tendão, associado, né, à massagem life, que vai promover a analgesia, que vai estimular o processo de cicatrização e de reparo, ele tem que também estar fazendo um acompanhamento com exercícios terapêuticos, né? Porque tendão, né, você tem que colocar carga lá nele para ele voltar a ter elasticidade, para ele voltar a desenvolver, ele ganhar força, resistência, elasticidade, para que ele volte a ter função. Porque se você só tira a dor, mas o tendão ele continua fraco, porque ele tá lá, imagina como se fosse um elástico de roupa. Você pegou, esticou um elástico, ele esgarçou. Aquele elástico esgarçado, né? Imagina, você coloca uma calça. Pega uma calça de pijama velha, que tá com aquele elástico esgarçado. Se você coloca a calça, o elástico tá esgarçado, a calça cai, né? E aí, se o elástico tá frouxo, tá fraco,
no caso o tendão, se o tendão tá frouxo e tá fraco, se o paciente descarrega o peso dele e o tendão não consegue suportar, aquilo machuca. Então, associado a esse trabalho de analgesia, né, ele também tem que fazer o trabalho de fortalecer aquele tendão. Então, seria como se você fosse lá e levasse na costureira para trocar o elástico, né, daquela calça que tá velha, para que na hora que você coloque ela não caia, certo? Em caso de tendões, assim, né, para quem trabalha com ultrassom, eu gosto também de usar ultrassom terapêutico. Como é região mais superficial, você usa em 3 MHz, no modo pulsado, né? Porque já é uma coisa mais crônica, no modo pulsado, porque aí você estimula, né? Além do processo de vasodilatação, também você, no modo pulsado, ele vai estimular a produção de colágeno e de elastina. E aí pode ser uma intensidade aí de 0,8 a 1, mais ou menos, né? Watts por segundo. Então, usando o modo pulsado de 3 MHz e uma intensidade de 0,8 a 1. Watts por centímetro quadrado, né? Intensidade. Aí eu normalmente eu também aplico eu aplico ultrassom junto com um gel de cetoprofeno, né? Um gelzinho de cetoprofeno, eu aplico e vou fazendo ultrassom com esse gel. Tem um amigo que ele sente uma dor no pé há muito tempo. O pé dele incha muito e chega a ficar roxo. Ainda não iniciei o tratamento. Já foi no médico, tomou medicamento e voltou. Uma dor no pé, o pé dele incha muito e chega a ficar roxo. E qual região do pé dele que incha? É mais a parte do dorso do pé? Onde que é a localização dessa dor? Só dar um recado aqui para a Érica. Como já vai dar 1 hora aqui da nossa live, vamos deixar para o próximo, porque aí a gente já combina certinho, aí você já entra no início da live e aí a gente já explora todo esse caso clínico que está sendo assim muito interessante, inclusive para mim. Eu nunca atendi uma paciente com paralisia, inclusive eu vou procurar até artigos científicos que relacionam aos benefícios da massagem à paralisia e vou montar uma aula para vocês para estar trazendo esse conhecimento, né? Porque a gente muitas vezes a gente conhece pessoas que têm e a gente nem sabe que pode estar ajudando através da massagem. Então, esse caso clínico vai ser bem interessante de você estar explicando. E aí, talvez até lá você já até tenha feito mais alguma sessão. E aí, a gente já começa desde o início da live com você contando esse caso. Até deixo aqui pronto alguns videozinhos para a gente estar mostrando para o pessoal, né, essa evolução. Isso é bem legal. Então, respondendo a Marinês, né, precisava saber um pouco mais sobre esse paciente, né, a localização desse inchaço, o que ele faz e que leva, quais são as situações que causam esse inchaço, o evento. É difícil falar, assim, sobre né, falar o que fazer, o que não fazer, o que pode ser com informações muito superficiais. Então, já está combinado. Para a próxima semana, vai ser dia 22. Se você não tiver nenhum compromisso, já fica marcado. Então, a Érica vai vir aqui na próxima live do Nath Me Ajuda para compartilhar um caso clínico de uma paciente com paralisia cerebral. E depois de 3 sessões, assim, eu tô impressionada já com os movimentos dela, que ela já tá conseguindo fazer. Vai acabar, então, aqui a nossa live, já vai dar 1 hora de live. Quero agradecer todas vocês. Vou pedir para vocês sempre anotarem as dúvidas de vocês, para vocês trazerem aqui, tá? Toda terça-feira eu vou estar aqui às 20 horas e
É muito prazeroso poder estar aqui com vocês, tirando essas dúvidas, até porque é uma forma de eu aprender também com vocês, com todas essas dúvidas. Um beijo, até semana que vem. Para quem é aluna da turma 12, lembrando que amanhã a gente vai ter aula, um webinário com a Dani, que é aromaterapeuta, então não percam. E para quem não é aluna, a gente volta, ou para quem é aluna de turmas anteriores, a gente vai estar aqui de novo semana que vem, segunda-feira. Semana que vem ainda eu tô aqui. Depois, entre Natal e Ano Novo, provavelmente eu tire aí uma semaninha de folga das lives. Mas semana que vem a gente está aqui de novo. Segunda, com mais um tema desse universo da spa-terapia, no projeto Cura pelas Mãos. E na estão me pedindo a fotinha. Vamos fazer a fotinha. Muito bem. Muito obrigada, meninas. Então vai lá. Para quem está assistindo, vamos tirar uma foto, tira um print aqui, posta lá nos seus stories aí me marca, né? @Natália Tanaka. Prontinho? Pessoal, muito obrigada. Um bom resto de semana para vocês. Um beijo e até semana que vem, então.